Maravilha? Então vamos rezar. Aí eu passo algumas coisas da formação, né, para a gente conversar sobre a virtude da fortaleza e São João Paulo II. E aí, por fim, eu abro para a gente bater um papo, perguntas e respostas. Se vocês quiserem já, prepara aí na sua cabeça, né, a pergunta, só não manda ainda para não se perder aqui no chat. E aí no final, quando eu abrir o espaço, você manda e a gente conversa. Então vamos rezar para a gente começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amigos, que a divina sabedoria nos ilumine e nos dê entendimento. Então vamos lá. Nós vamos tratar hoje, então, da virtude da fortaleza. Então, eu vou tratar um pouquinho sobre o que o padre Francisco Fausto, que é da obra, né, de São José Maria Escrivá, o que ele nos ensina um pouco sobre a fortaleza, mas fazendo um paralelo com a vida de São João Paulo II, tá? Eu vou usar, então, como base, primeiro, o material do padre Fausto, e, por segundo, o livro do cardeal Stanislau, que é o secretário, como eu disse no áudio já, se você está no grupo do WhatsApp, você recebeu o áudio, né, que eu falo sobre a cruz e a solidão de São João Paulo II, e aí eu já falo um pouquinho sobre o livro. Se você não está no grupo, entra depois da aula no nosso Instagram, entra no link na bio e lá vai ter para você se inscrever na nossa jornada. Mas esse livro, ele é muito especial, né? Ele me fez conhecer muito sobre São João Paulo II, que é meu pai espiritual, porque o cardeal Stanislau foi o secretário particular de São João Paulo II desde a época da Polônia, já quando ele era bispo, depois era arcebispo e etc. E aí ele chega, então ele passa décadas da vida ao lado de São João Paulo II, sendo secretário pessoal dele, secretário particular. E como eu disse no áudio também, se você não ouviu, eu repito. E se você ouviu, você vai escutar de novo, né? Quando São João Paulo II toma os 2 tiros no atentado, se você procurar depois a foto na internet, é nos braços do cardeal Stanislau que São João Paulo II cai. Então é um homem de profunda experiência com São João Paulo II, certo? Então vamos lá tratar sobre a virtude da fortaleza. O padre Fausto, ele diz que quando pensamos na virtude da fortaleza, nós pensamos em alguém que deve ter coragem, que deve ser firme, que deve ser valente perante o sacrifício, deve aguentar pessoas, sofrimentos e situações difíceis. E nessa definição da pessoa virtuosa, na virtude da fortaleza,
é que em todas elas nós conseguimos enquadrar perfeitamente a pessoa de São João Paulo II. É claro que nessas características de virtude, a gente consegue instalar todos os santos, é óbvio. Mas especialmente em São João Paulo II, que é um santo muito próximo de nós. Eu me lembro o dia que São João Paulo II morreu, eu estava na sala, eu tinha 2005, eu tinha 7 anos, não tinha feito 8 anos ainda, eu tinha 7 anos, mas eu lembro da minha mãe derramando lágrimas e a gente assistindo na TV, eu não entendia, não sabia muito bem quem era, sabia que era o Papa, assim, mas não tinha nenhuma noção. Então ele é um santo muito próximo de nós. E com as situações que eu vou aqui, a Fer falou que tinha 2 anos. Nem 2 anos, você tinha 1 ano e pouco, porque foi em abril de 2005. Você ia fazer 2 anos ainda. Quantos anos você tinha em 2005? Comenta aí. Então, São João Paulo II, eu vou contar alguns relatos aqui que a gente vai encaixar perfeitamente nisso aqui que o Padre Fausto fala e também no contexto atual histórico que nós estamos vivendo com o novo coronavírus. Então, o Padre Fausto, ele conta que a gente pode ramificar a virtude da fortaleza em 2 âmbitos. Primeiro, a capacidade de enfrentar, empreender, assumir ideais, tarefas ou deveres elevados. Então, por exemplo, assumir a vida de santidade, né? Você falar, ó, eu quero buscar uma vida santa, eu quero buscar uma vida virtuosa. É uma atitude de alguém que já tem um mínimo de virtude de fortaleza. Porque assumir deveres elevados, assumir grandes ideais como é a santidade, exige coragem, exige esforço, exige sacrifício. Então, ele coloca esse primeiro ramo da virtude da fortaleza. E depois, o Padre Fausto também coloca a capacidade de resistir, a capacidade de aguentar. Diz o catecismo, capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive o medo da morte, de suportar provações e suportar perseguições. E aqui tem um padre que nos ensina sobre a fortaleza, que ele fala que a fortaleza é como um cão feroz que fica na porta da alma. Então, quando vem a tentação, esse cão começa a latir, esse cão bota para correr a tentação. É a virtude da fortaleza. E aí já cabe para nós uma meditação. Quando eu sou tentado, como eu reajo? Será que eu reajo com força, com desejo do céu? Então eu sou tentado? Não. Eu sou da luz. Retira-te, volte para o inferno, Satanás. Eu sou da luz. Eu sou de Cristo. Eu sou uma nova criatura. A virtude da fortaleza, então, nos leva a esse impulso de abandonar-se na providência. Inclusive diante dessa situação que vivemos atualmente, que eu não quero falar dela porque eu não aguento mais ouvir dela, mas a gente já sabe que a gente tem que rezar, se prevenir e tudo mais. E então, para fugirmos das tentações e superarmos os obstáculos, necessitamos desse cão feroz que nos impulsiona também a uma vida santa. E quando o catecismo trata de provações e perseguições, eu já quero entrar na história de São João Paulo II. Porque São João Paulo II, ele não era padre numa situação serena e tranquila. Deixa eu tentar colocar a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo para aparecer. Pronto. Aparece o rosto ali de Cristo. São João Paulo II, ele foi padre, depois bispo, arcebispo, num contexto de calamidade. Para você ter noção na situação, quando São João Paulo II nasce, eu já retratei isso em outra aula sobre ele, a Polônia não se chamava Polônia, era tomada pela Alemanha nazista.
E depois, por exemplo, quando São João Paulo II ele é bispo ou arcebispo, não me lembro agora. Para você ter noção, vinham padres da República Tcheca, seminaristas, desculpa, né, diáconos, eles atravessavam a fronteira escondidos. São João Paulo II os ordenava sacerdote e eles voltavam escondido atravessavam a fronteira escondido, sem saber se chegariam lá vivos ou não. Então é um contexto que ele estudou para ser padre escondido, por causa do nazismo que havia tomado e tudo mais. Então, quando ele era já arcebispo, e depois quando ele é feito cardeal, tem o livro narra uma situação que ele estava dentro da casa dele, do apartamento dele, e São João Paulo II, ele via claramente, assim, abertamente, microfones escondidos, que estavam mal escondidos. Ele era totalmente policiado ali. Ele saía de casa e saíam seguranças do governo, enfim, atrás dele para saber onde ele iria, o que ele estava fazendo. Então, São João Paulo II conta o livro que ele fazia reuniões em corredores, mesmo quando ele era papa, e volta para a Polônia, ainda tomada pelo comunismo e tudo mais. São João Paulo II ele estava para uma reunião enquanto papa já, e ele percebe, ele tem uma percepção, uma sensibilidade muito grande, né? São João Paulo II é um grande profeta também. Ele percebe que na sala tem escuta. E ele pega a pessoa que ele queria fazer uma reunião, que não queria que o governo o escutasse, e ele leva a pessoa para o corredor, e ele conversa com ela no corredor. Então, é um âmbito de perseguição muito grande que ele vive. Enfim, quando ele queria fazer reuniões, seja enquanto arcebispo, enquanto papa, ele ia para as montanhas, por exemplo, para conversar com outros cardeais ou também com padres, com bispos que iam visitá-lo. E ele suporta aquilo até com muito bom humor. Então, o cardeal Stanislau lhe conta que São João Paulo II, ele brincava muitas vezes, porque ele sabia que as pessoas estavam escutando aquilo que ele falava em casa. Então, muitas vezes, ele brincava até com a situação. E, claro, que rezava e tudo mais com todo mundo ouvindo. Então, ele suporta isso sem nenhuma murmuração e até com bom humor. Agora, você imagina você na sua casa não podendo conversar livremente com alguém da sua casa, porque você está sendo escutado por um governo comunista que quer arrancar sua cabeça? É esse o contexto que cresce o grande santo, né, São João Paulo II. E aí, numa catequese em 1978, São João Paulo II, ele fala sobre a virtude da fortaleza e ele diz assim: a virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O homem, por natureza, tem medo do perigo, das moléstias, do sofrimento. E desejo render homenagem a todos os que têm coragem de dizer não, quando se tem que dizer não, ou sim, quando isso custa, quando isso é doloroso. Então ele já saúda e envia votos de fortaleza, inclusive para nós, jovens do nosso tempo, que queremos uma vida santa, que queremos uma vida pura, virtuosa. São João Paulo II ele rende homenagem, né? Ele deixa a sua saudação papal para nós jovens que queremos buscar uma vida com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a nossa Mãe Maria Santíssima. E que esse voto, né, de São João Paulo II nos faça firmes para dizer não quando temos que dizer não e sim quando temos que dizer sim. Não para a preguiça, inclusive, que mata a fortaleza. E aí depois eu vou entrar em outras coisas. E agora eu quero entrar nas situações de quando São João Paulo II já é Papa. Para começar, eu quero narrar um capítulo aqui que fala da ida de São João Paulo II ao México anticlerical, ou seja, a um médico odioso, né, à igreja,
Eu não tô achando o trecho marcado aqui, mas eu vou narrá-lo mesmo assim. Logo que São João Paulo II ele é eleito papa, ele logo fica sabendo da situação da teologia da libertação na América Latina. E aí o cardeal Stanislau, né, o secretário particular do Papa São João Paulo II, ele diz que o São João Paulo II ele escolheu ir para o México porque ele queria ver com seus próprios olhos, né, ele queria participar da situação que o México vivia, primeiro, porque o México tinha um governo totalitário, anti-eclesial, anticlerical. Então ele queria dar um apoio à população católica, aos padres, aos bons padres, e ele queria ver de perto a situação da teologia da libertação, que é a leitura marxista do Evangelho. São João Paulo II escolhe ir para lá, e lá ele não tem medo de ir no sermão. Tá travando? Mais alguém pode confirmar aí, por favor, se tá travando? Beleza. Então vamos seguir. E São João Paulo II não tem medo de, no meio do clero do México, denunciar abertamente a teologia da libertação e o marxismo. Então se vê um papa recém-eleito e, para entrar no país, logo denunciar abertamente, sem medo, né, do que iriam pensar, se iriam gostar, se não iriam gostar. E depois também, ele diz, né, ele fez diversas viagens para países que estavam tendo guerras civis, por exemplo. Em 97, e ali um tempo antes, um tempo depois, ele esteve na Angola, no Timor-Leste, países que tinham saído de conflitos diretos, né, com o Líbano, com a Bósnia, de guerras mesmo. E aí, óbvio que recomendavam e orientavam para que o Papa não fosse. E ele diz assim, para o Papa, são palavras dele, para o Papa é normal correr riscos. Os missionários, os bispos, os núncios se arriscam. Por que o Papa não deveria se arriscar? Vocês estão ouvindo a participação especial aí, né? Do Nick. E depois ele vai também a Nicarágua. Ele vai ao Chile de Pinochet, né? Do ditador Pinochet. E ele vai para Cuba de Fidel Castro. E muitos disseram inclusive para o próprio Fidel, que o maior erro do totalitarismo, óbvio, né? O maior erro de Fidel Castro é ter feito tudo que ele fez, mas foi ter deixado São João Paulo II entrar em Cuba. Então São João Paulo II ele não tem medo de entrar nos países ditatoriais para proclamar não um falso ecumenismo, que o ecumenismo no caso nem se aplica a parte política, né? Mas não para passar a mão na cabeça dos ditadores e falar, eu vim aqui fazer fraternidade contigo. Não, ele vai para anunciar a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Inclusive, ele chega na Nicarágua e tem uma cena muito forte que depois você procura anota aí para você procurar depois no Google, que é o padre Ernesto Cardenal. Deus o tenha, né? Ele faleceu nesse ano, que ele era excomungado, inclusive, por São João Paulo II, e o Papa Francisco deu admissão de volta para ele. Ele era um sacerdote que estava aliado ao partido político de esquerda, né, aos comunistas e tudo mais. E aí a cena é muito forte, porque São João Paulo II chega na Nicarágua, e quando vem o padre Ernesto, ele se ajoelha para beijar a mão de São João Paulo II, e São João Paulo II ele tira a mão e aponta o dedo na cara dele, porque ele já tinha sido exortado a abandonar esse estado de pecado. E aí São João Paulo II é muito firme com ele. Tem inclusive o vídeo dele fazendo assim na cara do sacerdote.
E aí ele chega na Nicarágua, e tem um vídeo também, procurem depois, São João Paulo II na Nicarágua. O vídeo é lindo, assim, o vídeo é lindo. Mostra a virtude heróica de São João Paulo II. Olha, até como o pessoal os acompanhados da missão dizem, arrepiou o curinho aqui, né? Arrepia tudo, só de se lembrar daquela cena. Porque São João Paulo II, ele vai fazer a transmissão, ele vai fazer a Santa Missa, e aí quando ele chega para a Santa Missa, o fundo do altar, né, tem o altar, o fundo do altar é um banner vermelho com mensagens revolucionárias, com desenhos dos ditadores no painel. Esse é o cenário que São João Paulo II tem para fazer a missa. E ali não tem, propositalmente eles não colocam a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles não colocam a Santa Cruz. Tudo proposital. E depois se descobriu que até contrataram técnicos poloneses para interceptar o som e as transmissões, para que não conseguisse fazer a transmissão da Santa Missa e até do som ali no local. E São João Paulo II, aqui eu vou ler o que o cardeal escreve, que é muito lindo. Ele diz assim: o Santo Padre, praticamente sozinho, enfrentou o tumulto e fez frente aos provocadores. Foi inesquecível a cena em que os sandinistas, do governo totalitários que apoiavam e tudo mais, agitavam suas bandeiras rubro-negras, enquanto ele, em cima do púlpito, opunha-se a eles, levantando na direção do céu o báculo com o crucifixo na ponta. Então, enquanto o povo fazia tumulto ali no meio do povo, chacoalhavam as bandeiras, né, a favor do governo totalitário e tudo mais, São João Paulo II ele mantinha firme o seu báculo com a cruz apontando o céu. E ele enfrenta essa situação sem medo, né? E, inclusive, no vídeo narra, né, que tá todo no meio da missa, uma paçoca. O povo lá embaixo gritando que queria paz, gritando revolução e tudo mais. E aí São João Paulo II é lindo, porque mostra aquilo que eu falei do cão na porta da alma, que late, que manda embora a tentação. São João Paulo II ali, ele se porta como um leão a rugir. Uma virtude de fortaleza heróica, é como um leão a rugir. São João Paulo II, no meio da gritaria, depois você procura o vídeo, São João Paulo II na Nicarágua. São João Paulo II ele grita, silêncio! E o povo pedia paz, né? Queria paz e tudo mais. Dizia que queria uma paz, mas uma falsa paz, né? Porque era o povo do governo comunista, sandinista. E aí São João Paulo II grita, la primera a querer la paz es la iglesia. Ele grita, a primeira a querer a paz é a igreja. Então, enquanto uns faziam revoluções, revoltas ali no meio da missa, ele peitava todo mundo como um bom pai a defender as suas ovelhas. Olha a virtude heróica de sustentar, de aguentar firme de São João Paulo II. E depois também no Chile, quando São João Paulo II vai para fazer a canonização de Santa Teresa dos Andes, santa chilena, mas ali ele tem um pouco de temor devido ao povo. Por quê? Ele estava em Santiago e desculpa, não é a canonização, é a beatificação. Estava cheio de polícia normal, como em qualquer visita papal. E aí, os opositores eles começam a atacar a polícia. Os opositores que favoreciam ao governo e tudo mais, de Pinochet, né, o governo ditatorial de Pinochet. E aí a polícia começa a devolver o ataque com gás lacrimogênio. E pasme, a fumaça, o gás chegou até o altar. E aí São João Paulo II ele teme por conta do povo católico que estava participando da missa.
Porém, ele não recua. Ele faz a celebração da missa por inteira, sem medo, assim, sem parar, né? Apenas com o único medo que ele tinha era das pessoas se machucarem. E aí, o livro diz, né? O Papa não se amedrontou, mas durante todo o resto da missa temeu pelos fiéis. Então a gente vê que São João Paulo II é um homem sem medo. E como diz Santa Gema Galgani, só tenho medo de magoar a Jesus, né? Então o medo dele era magoar a Jesus, era ferir o seu povo, era não ser um bom pastor. Mas ele não tinha medo, inclusive aqui quando ele visita o Chile, e ele faz, né, tem todo esse alvoroço e tudo mais, ele é convocado pelo governo chileno a prestar esclarecimento. Então, o Santo Padre ele é chamado pelo governo e o que você imagina, deixa eu ver se eu acho aqui, o que você imagina é que ele podia fazer o quê? Sei lá, pedir desculpas, né? Ou alguma coisa assim. Ele foi obrigado a se apresentar diante do balcão do Palácio Presidencial, São João Paulo II. E aí ele teve um encontro privado com o Pinochet, que era o ditador. Tem inclusive a foto na internet também, eles na sacada. E aí, São João Paulo II, ele sugere ainda a Pinochet que acabe com esse governo totalitário. Ele causa esse alvoroço, entre aspas. Ele denuncia abertamente. Ele termina a Santa Missa, ele é chamado para prestar esclarecimento. Ele ainda fala na cara do ditador, pode parar que não dá, não é assim. As coisas não são assim. Um santo, um homem corajoso. E nós, muitas vezes, né, temos medo de dizer até para nós mesmos, tá na hora de você parar, não é por esse caminho que se segue. Então, um grande exemplo para nós, a vida de São João Paulo II e a sua virtude da fortaleza, né? Para que nós sejamos firmes, resolutos. O homem era brabo, né? Disse o Guilherme. Resolutos na luta contra o pecado e na busca pelo verdadeiro e sincero amor. E é engraçado não, né? É interessante a gente pensar que nós desejamos amar. A religião católica é a religião do amor. A igreja é a igreja do amor. E o verbo encarnado, o amor encarnado, aquele que não é aquele ele não é que ele amou, ele é o amor. Ele amou, ele amou, ele amou, e o que fizeram foi crucificá-lo numa cruz. Foi ver a sua paixão, flagelo e tudo mais. Então, quando nós começarmos a amar, quando nós começarmos a buscar sinceramente as virtudes, não achemos que todo mundo vai querer ser amado e que a vida vai ser uma maravilha, pelo contrário. Será uma vida de cruz e de sacrifício. E como eu disse no áudio, e repito, para quem não ouviu, o áudio Cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI hoje, né? Ele diz, a cruz na vida de João Paulo II, né? Não era santo ainda, a cruz, não era santo canonizado, não é somente uma palavra. A cruz não era somente uma palavra na vida de São João Paulo II, mas uma realidade. E a cruz também, que a cruz seja, nesses tempos que nós estamos sem os santos sacramentos, confinados em casa, que nós tomemos a nossa cruz. E Santo Tomás de Aquino diz, o tempo de flagelo é tempo de crescimento nas virtudes. Então esse tempo para nós é um tempo de crescermos nas virtudes. E nós vamos aqui fazer muita live, vamos ter jornada toda semana, vamos intensificar os conteúdos na internet da missão para que nós possamos caminhar, estudar, rezar juntos e aproveitar desse tempo para crescermos nas virtudes e principalmente rezar. Eu conversava com a Fer agora há pouco, que a gente partilhava, e eu falava, a minha maior preocupação, claro que eu fico muito pesaroso, né, por estarmos sem os santos sacramentos, mas ontem na Itália morreram 800 pessoas sem sacramentos, sem unção dos enfermos. Quantos ali não estavam em estado de graça? Quantas almas ali vão ao passar pela porta estreita? Tem que ser uma preocupação nossa, uma dor no nosso peito, rezar pela salvação das almas.
e rezar pelas almas que estão no purgatório que alcancem o céu. Eis um tempo favorável para nós. E aí, eu encerrar só, aliás, acho que eu nem vou tratar sobre isso, que seria a questão da fraqueza do caráter do nosso tempo, né? Mas senão vai ficar muito grande para a gente fazer o nosso bate-papo. Se você quiser, pode começar já a mandar suas perguntas aqui sobre São João Paulo II, sobre a quaresma, sobre a quarentena. Tá travando um pouquinho, eu acho. Pode começar a mandar suas perguntas que eu vou só amarrar aqui pra gente ir pras perguntas. E aí o Padre Fausto ele diz: as virtudes não são teorias nem ideais bonitos para se admirar, mas para viver. E ele fala sobre a fraqueza. O que é a fraqueza? Fugir de ideais, de tarefas ou de deveres porque são difíceis. Fugir da oração porque eu não sei rezar. É mais fácil eu não rezar do que aprender a rezar. É mais fácil eu não rezar do que me esforçar para ficar ali 20 minutos sentado, em silêncio que seja. Senhor, eu não sei rezar, mas eu estou aqui. Faça-se em mim a tua vontade. Então, o fraco ele foge dos ideais e tarefas. Encolher-se e parar quando surge um obstáculo. Ter medo do sacrifício, ter pavor do sofrimento. Ser do tipo comodista, que odeia ideais e sonhos e quer viver uma vida medíocre. Ser do tipo mole ou geleia. E aqui o Padre Fausto ele cita se você é daqueles que não consegue sentar no sofá sem ir se esparramando assim, né? Sem ir deitando. Então, o tipo mole ou geleia, que não tem firmeza também. E ser dos que logo acham que fizeram muito e se cansam de fazer o que seria até o mínimo imprescindível. Então esse é um pouco do caráter fraco do nosso tempo e que com a virtude da fortaleza nós lutamos firmes e fortes contra essas fraquezas, né? Ele numera do ponto A ao ponto G, A, B, C, D, F, G, sobre a fraqueza, e a virtude da fortaleza é para nós então esse remédio. Depois eu vou enviar no grupo, se você não está no grupo do WhatsApp, entra no nosso Instagram, clica no link na bio, clica lá para você se inscrever, tá? Porque eu vou mandar tanto o link dessa live e vou mandar o link para o livro, que eu vi que teve gente que perguntou, e esses dois textos do Padre Fausto sobre a fortaleza, que são textos assim, imprima e estude ele, cada linha daquele texto, porque é um texto sensacional. Quem está no acompanhamento da missão viveu essa semana, né, a semana passada, a leitura desse texto, e fala aí também, se você tá no acompanhamento, comenta aí sobre o que foi esse texto, porque é maravilhoso, tá bom? Agora vamos lá para as perguntas e respostas. Mande aí mais perguntas, eu vi que tem algumas, mas vai mandando aí. Bora lá. A Fer já mandou, esse texto é demais. Perguntas, vamos lá. A Silene e a Clara perguntaram do livro. Ó, o livro chama Uma Vida com Carol. Tá espelhado, né? Vocês não estão conseguindo ler. Mas chama Uma Vida com Carol. E a editora Canção Nova tem a mesma edição desse livro com outro nome, que eu não lembro o nome agora. Esse livro é da editora Objetiva. Eu não lembro o site que eu comprei. Fer, você lembra onde eu comprei o seu livro do Espírito Santo, a editora? Se você lembrar, fala aí pra mim, que eu falo onde eu comprei o livro que eu não lembro. Mas se você procurar no Google Uma Vida com Carol, você vai achar pra comprar tranquilo. A Mariana perguntou qual era o temperamento de São João Paulo II. Ó, a gente pode fazer uma live pra discutir sobre isso. Porque eu tenho meditado, estudado a vida dele pra descobrir qual é o temperamento de São João Paulo II, mas eu ainda não cheguei a uma conclusão. Se eu fosse chutar, eu chutaria melancólico. Mas eu não sei, não dá pra ter certeza. Porque ele tem muito, ele tem muito traço de colérico. Mas eu não sei. Sabe por quê, Mari? A Mari é de Lucélia, né, Mari?
estaria no nosso retiro que foi cancelado. Porque assim, São João Paulo II, ele sempre teve uma tendência muito grande, ele gostou muito de artes, de teatro, de cultura. E isso é muito característico do melancólico. Mas ele cresceu muito sozinho, né? Ele perdeu os pais, o irmão. Então isso pode ter propiciado que ele também tenha vivido uma vida mais recolhida. Mas eu acho que se ele tivesse um temperamento tipo sanguíneo, assim, eu acho que ele não viveria tão recolhido. Não, é que não dá pra saber porque a graça de Deus, ela sobrepõe tudo isso. Então, eu não sei como afirmar. Mas essa firmeza toda, eu acredito que essa fortaleza, eu acredito que não tem muito a ver com o temperamento, mas tem mais a ver com a virtude que ele conquistou. Então eu não sei dizer qual é o temperamento de São João Paulo II. Se eu conseguir com algum especialista e algum psiquiatra, alguma coisa, ou psicólogo que seja especializado aí nos temperamentos, eu pergunto, a gente descobre, eu te mando no WhatsApp depois. Mas ou se alguém tiver outro chute aí também, tá? Coloca aí sobre o temperamento de São João Paulo II. E coloca os porquês. Voltou? Caiu aqui a conexão. Voltou já? Beleza. Outra pergunta. Tem esse livro em PDF? Não tem. Tá? Não tem esse livro em PDF. A Yasmin. Agora entendo a frase jovens não tenham medo de serem santos. Exatamente. É uma frase muito profética de São João Paulo II. E hoje à noite vai ser postada uma frase dele também muito profética, que é o não tenhais medo, escancarai as portas para Cristo. Hoje à noite vai entrar no Instagram da missão. Porque ele fala inclusive dos poderes econômicos, políticos, sociais. É muito pro tempo que a gente está vivendo hoje. São João Paulo II é um grande profeta. Para me aprofundar na vida de São João Paulo II, por onde começo? Guilherme, esse livro Uma Vida com Carol, eu recomendo, tá? A leitura desse livro. Porém, eu não sei se é um melhor caminho para começar a conhecê-lo. Porque tem um livro que se chama João Paulo Magno, que eu ainda não tenho, não consegui o livro, mas aparentemente é um livro muito mais aprofundado e muito maior. É que esse aqui são relatos pessoais de São João Paulo II. São relatos que ninguém viu, só o cardeal Stanislau. Porém, é algo mais de relato mesmo. Não é sobre, não trata muito da espiritualidade, enfim, desses pontos de São João Paulo II. Então, talvez estudar as encíclicas. Tem um livro bem grosso, assim, que tem todos os escritos de São João Paulo II. Talvez seja mais bacana começar por esse lado. Né? Eu te aconselho que você faça assim, tá? Procurar entender um pouco mais da espiritualidade, algo mais biográfico de São João Paulo II, para você entender São João Paulo II. Né? Para a gente entender, por exemplo, a defesa do ecumenismo que São João Paulo II fazia, do verdadeiro ecumenismo, a gente precisa entender as raízes biográficas de São João Paulo II, senão a gente corre o risco de julgá-lo. Eu mesmo não entendia. E aí, conhecendo o lado biográfico de São João Paulo II, que eles eram ateus, judeus, católicos, protestantes, que se juntavam para lutar pela liberdade da Polônia. Então, assim, você consegue entender um pouco mais algumas coisas, algumas escolhas de São João Paulo II. Então, eu aconselho você a seguir esse caminho. Eu já volto na pergunta do Pedrinho aqui, tá? Eu vou responder algumas mais rápidas, depois eu volto nela. O Eric, salve Eric. Vai ficar salvo assim a live, tá? Pra quem tá perguntando, vai ficar no nosso canal. Eu só vou cortar o começo e tal, mas vai ficar aqui. O Pedrinho perguntou: qual a importância da fortaleza na vida de oração? Pedrinho, toda. A fortaleza, ela se enquadra como uma virtude cardial. Ou seja, uma virtude que nós podemos já trabalhar na nossa vida humana. Tá? Então, com constância, com coragem, com força, nós vamos
com, com garra, com... Não sei os termos certos para uma vida muito cotidiana, né? Mas com força e com coragem a gente vai nos moldando na virtude da fortaleza. Então, por exemplo, você senta na cadeira e não senta mais mole, senta com a postura reta. Não senta se esparramando, não reza mais deitado, ainda que você vai se arrastando no chão. Mas reze sentado, reze de joelhos. Você já vai lapidando o seu caráter, o seu espírito na fortaleza. E aí, por exemplo, tem uma pergunta que eu não sei de quem aqui, mas que é uma pergunta: como ter constância na vida de oração? É muito simples. É muito simples. 6 às 6h20 da manhã você vai rezar. E seja firme, resoluto. Levante, sente, reze. Né? A virtude da fortaleza, né? E aí o dom do Espírito Santo também vai... O dom do Espírito Santo também vai nos fortalecendo, nos lapidando para que sejamos constantes e firmes. Não é somente com força humana, até porque ela é zero, né? Mas a virtude da fortaleza é totalmente importante, até porque... Tá travando aí muito, gente? Tá travando pra mim até aqui. O YouTube sempre acaba com as nossas lives. Até porque, pra nós... Nossa, tá travando muito aqui pra mim. Voltamos. Vocês estão aí? Voltou. Então vamos lá. Voltando um pouquinho na virtude da fortaleza, na oração. Para nós, por exemplo, nós recebemos, né, na oração direções, inspirações do Espírito Santo. Para nós conseguirmos seguir fielmente aquilo que o Espírito Santo nos pede, nós precisamos de coragem. Porque o que o Espírito Santo nos pede é divisão. Divisão. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu vim trazer a espada. Por quê? É o rompimento com o pecado, é o rompimento com as desgraças desse mundo, é o rompimento com as nossas paixões desordenadas. Então, quando a gente reza e o Espírito Santo nos indica, nos direciona, nós precisamos de fortaleza para buscar seguir esses caminhos, né? Aí também é importante a virtude da fortaleza na vida de oração. Viu, Pedrinho? A Isabela perguntou como fortalecer essa virtude durante o período da quarentena. Isabela, eu recomendo uma coisa que a gente já devia estar tratando durante o ano todo, mas é claro que a gente, né, falha. Na missão é algo que a gente bate muito na tecla, que todo mundo tem um plano de vida muito bem regrado na missão Jovens da Cruz, que é o plano de vida, né? O plano de vida é um... Não tenho palavras para falar sobre o plano de vida. Tem um vídeo no nosso IGTV sobre o plano de vida, porque a gente tem uma vida assim regrada. A gente trata muito bem, principalmente, eu lembro uma coisa que o Eric tá aí, um abraço, viu, Eric? Pra você e pra Bia. A gente estava num dos encontros da missão e o Eric falou: parece que quando se tem muito tempo, parece que se produz menos do que quando tem menos tempo. Então, a quarentena é um grande perigo por causa disso. Ter muito tempo e acabar fazendo pouco ou nada. Então, é muito importante tratar da virtude da ordem e da fortaleza nessa quarentena para a gente não jogar fora esse tempo, nós que estamos, por exemplo, isentos do coronavírus. Separar um tempo, acordar 3 horas da manhã para rezar, para clamar a misericórdia de Deus, organizar as leituras, os estudos e tudo mais. Então, é muito importante tratar a virtude da fortaleza nesse tempo. Senão a gente vai ser um bando de molenga, acordando tarde, fazendo as coisas de qualquer jeito. Já tá sem os sacramentos, isso pode... O demônio aí, ele entra para fazer um estrago ainda maior, né? Então, sem a fortaleza, a gente tá
perdido nessa vida. Mais alguma pergunta pra gente, a última pergunta pra gente encerrar? Aqui, a Johanna tem uma pergunta muito boa que eu não tinha visto. Presta atenção que é importante, que eu vou dar uma explicação um pouco mais teológica. A virtude da fortaleza é originada do dom do Espírito Santo ou tem outro contexto? Vamos lá, Johanna. Pergunta show de bola. Nossa, estou muito feliz com essa pergunta mesmo. A virtude da fortaleza é uma virtude cardial, como eu disse, e ela pode muito bem, nós podemos progredir muito bem na fortaleza com empenhos humanos. É claro que mesmo os empenhos humanos são movidos pela graça de Deus. Mas são esforços cotidianos, minuto heróico, como o Pedro aí comentou, né? Um plano de vida regrado, não sentar mole na cadeira e assim por diante, nós já vamos conquistando a virtude da fortaleza. Porém, quando o Espírito Santo nos dá a fortaleza, que é um dos 7 dons, aí não é uma virtude. Aí é o dom do Espírito Santo que é a fortaleza. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo pessoal para não falar da vida dos outros, né? Eu tento tratar muito a virtude da fortaleza em mim com o horário de acordar. Porém, eu tenho muita dificuldade. Eu marcava, às vezes, 1h30. A hora que o despertador tocava até a hora que eu levantava, esse ano eu cheguei a marcar 1h30 que eu fiquei deitado. E aí, no tempo da quaresma, que começou a ter missa penitencial às 6 da manhã todo dia, eu conseguia levantar entre 5 e 5h15, depende do dia que eu colocava o relógio, e conseguia muitas vezes fazer minuto heróico. Isso é graça do Espírito Santo. Por quê? Um dia, no domingo eu não conseguia levantar. Na segunda eu comecei a conseguir do nada. Então aí é que está a diferença. Humanamente eu me esforçava. E eu conseguia muitas vezes fazer 2, 3 minutos heróicos na semana. Numa luta muito grande, mas conseguia. E aí com a quaresma, entrou na quaresma e virou algo muito natural para mim. Então aí é que está a diferença. A virtude humana, o esforço humano que eu continuo tentando, me esforçando. Mas recebi essa graça especial na quaresma de conseguir mesmo, todos os dias, praticamente, né? Quando eu fazia o propósito, me levantar e cumprir. Então essa é a diferença da virtude, da fortaleza e da graça como dom do Espírito Santo. Certo? Espero ter respondido sua pergunta. Maravilha, meus amigos. Que bom, viu? Fiquei muito feliz de ter conversado com vocês, batido esse papo. Que pena que travou alguns momentos. A gente perdeu muita gente por conta disso, mas chegamos a quase 60 pessoas caminhando firme aqui na aula. E eu faço um pedido encarecido para vocês. Convidem os amigos para a jornada de estudos sobre São João Paulo II. São João Paulo II é uma vida muito rica, uma espiritualidade muito profunda, muito condizente com a nossa juventude e com o nosso tempo atual. Então vai ser muito bom a gente poder ter essa jornada de estudo sobre São João Paulo II. E já adianto para vocês que nós teremos um aulão de São João Paulo II para os alunos da Missão Jovens da Cruz, tá? Então, nós teremos 3 aulas gratuitas aí, entre 20 e 30 minutos, mais essa de 1 hora, aberta. E depois teremos um aulão de mais de 2 horas, tá? De tempo sobre São João Paulo II. Vai ter relatos biográficos, a espiritualidade, enfim. Vai ser um papado, algumas comentários sobre cartas apostólicas, encíclicas. E vai ser um valor para nos ajudar. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o Vitor e o Gabriel, eles trabalham somente para a Missão Jovens da Cruz. E nós estamos com caixa vermelho, né? Porque é uma vida missionária, a gente não tem muitos ganhos que entram, enfim, né? Nós somos uma missão e uma comunidade. Então a gente está precisando desse dinheiro para poder dar sequência ao nosso trabalho. E também porque a comunidade tem a loja da comunidade e tudo mais. Só que nesse tempo, a partir de amanhã, a loja não vai mais abrir. Então nós também teremos que, como missão, ajudar a comunidade. Então a comunidade tem os gastos, tem funcionários, tem aluguel,
tem o local dos nossos encontros, tem os materiais impressos. Então a comunidade tem dezenas de milhares de reais de gastos por mês e a gente precisa ajudar a comunidade também, porque inclusive o trabalho da missão ele está baseado, né? O alicerce do trabalho da missão é a comunidade. Então a gente vai precisar desse dinheiro, da ajuda de vocês, tá bom? A aula vai custar, não sei ainda ao certo, mas para quem é da missão aqui, R$ 10, para quem é de fora provavelmente 15, tá? Mas é um valor pequeno, mas que vai nos ajudar muito nesse tempo, principalmente, tá bom? Então é isso, meus amigos. A gente conversa nos grupos do WhatsApp, tá bom? Já vou mandar lá. Salve Maria. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Paulo II, rogai por nós.